Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Assim nos diz a palavra de Deus. A minha tradução está um pouco diferente, eu estou usando a King James, versão de 1990, mas vai dar certo. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Até aí. Queridos e amados irmãos, todos nós de fato conhecemos muito bem essa passagem, assim eu creio. A epístola de Paulo a Tito, seu filho na fé, ministro do Evangelho, enviado às ilhas de Creta, para constituir ali presbíteros, para melhorar a logística da igreja no cuidado com as almas. O texto de Paulo a Tito nos ajuda e fortalece muito o nosso sistema de igreja, a forma como a gente trabalha, várias igrejas espalhadas no bairro, vários pastores. Isso é bíblico. Foi assim que Paulo instruiu a Tito para fazer em Creta. Creta é um conjunto de ilhas na região da Grécia e era de muito difícil acesso de um lugar para o outro. A topografia era muito difícil, muitos montes, muitos vales, e sem falar no perigo que era transitar de um lado para o outro ali. Então Paulo envia a Tito, e ao enviar a Tito, dar a ele uma missão: constituir presbíteros em vários lugares, para que tomassem conta do povo, da melhor quantidade possível naquele lugar, para não precisar o pessoal se deslocar de muito longe para ir ouvir a palavra. E essa é a missão de Tito: constituir presbíteros, para que pudesse todo mundo ser assistido, todo mundo ser cuidado, porque não dá para um pastor só cuidar de muita gente, ainda mais de toda aquela região que compõe a ilha de Creta. Então, essa é a missão que foi dada a Tito. E Tito foi e exerceu essa missão muito bem. Porém, também estava havendo ali alguns problemas doutrinários, porque assim como o evangelho chegou lá também tinha judaísmo, lá tinha o helenismo, a cultura, o ensinamento grego, sem falar nas filosofias gnoticista e agnoticistas, heresias muito contadas, divulgadas naquela época. E eles diziam, primeiro, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um profeta cheio do Espírito Santo, como foi Elias, Eliseu, Moisés e tantos outros. Outros ainda diziam que sim, Jesus era o Filho de Deus, e que sim, Jesus morreu na cruz para nos redimir do pecado. Mas já que Jesus já morreu e que Jesus já pagou preço, a gente pode pecar à vontade, sem problema. Vamos dar lugar à carne mesmo. Por quê? Porque Jesus já pagou preço, está tudo liberado. Um ensinamento completamente contrário ao ensinamento da graça. O ensinamento completamente contrário ao que de fato é a graça de Deus. E semelhante àqueles dias, em nossos dias, também muitas pessoas estão deturbando o verdadeiro ensino sobre a graça de Deus. O apóstolo Paulo começa a trazer um ensinamento verdadeiro sobre o que é a graça de Deus, e ele começa dizendo: a graça se manifesta salvadora a todos os homens. Primeiro, a graça de Deus se manifesta salvadora
para todos os homens, não para alguns eleitos, não para alguns predestinados, mas para todos quanto creem no Filho de Deus. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é uma coisa que é nos dado sem que a gente tenha feito nada para merecer aquilo. Da parte de Deus, existem 3 tipos de graça. Primeiro, é a graça comum, a graça estendida a todo homem. Quando você acorda pela manhã, isso é graça. Você não merecia estar de pé. Desde Adão, nenhum de nós merecia existir, nem estar vivo, mas a graça de Deus nos alcança, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã e te fortalece, você está aqui mais uma vez, por causa da graça, e essa graça é comum, é estendida para todos, ao beber uma água, ao ter o que comer, isso é graça. A segunda graça é a graça capacitadora, aquilo que muita gente conhece como unção, poder de Deus. Na verdade, alguns até confundem unção de Deus com gritar, com pular, com rodar. E eu sou assembleano do manto e do mistério, mas isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Paulo orou ao Senhor, porque tinha um espinho na carne, e clamou a Deus para que o tirasse por 3 vezes, e a palavra de Deus é: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te capacita, a minha graça te é suficiente. Portanto, a unção de Deus na minha vida, a graça capacitadora de Deus na minha vida, não é demonstrada quando eu falo em língua, quando eu pulo, quando eu rodo, quando eu prego gritando ou mais agitado do que o outro irmão, não. A graça capacitadora, a unção de Deus na nossa vida é demonstrada quando mesmo em meio aos embates, quando mesmo em meio às lutas, às adversidades, às frustrações da vida, nós nos permanecemos de pé, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia! Está difícil, está complicado, está dolorido, mas a minha fé permanece inabalável. A graça me capacita. Isso é graça. E terceiro, a graça salvadora. É a graça que nos leva à salvação eterna. A graça salvadora, outrora profetizada, foi personificada na pessoa de Jesus Cristo. E segundo o texto que Paulo escreve a Tito, a graça, que é a salvação, se manifesta a todos os homens. E no versículo 12 ele começa dizendo: nos ensinando, ou na sua Bíblia, nos orientando. Portanto, a graça ensina, a graça orienta. A graça é o nosso professor que não só nos livrou da culpa do pecado, mas a graça também nos ensina como servir a Deus. A graça, ela age na nossa vida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. E se o tempo der, vamos falar da ação da graça nesses 3 tempos. Para começar, no passado, o que é que a graça fez por nós e ainda está fazendo, ainda opera? Primeiro, na pessoa de Jesus Cristo, a graça em forma humana. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo fez expiação pelos nossos pecados. E o que é isso? Expiar, redimir, apagar, é porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Por causa do pecado, Deus constituiu uma lei: toda vez que o homem pecar, um animal deve ser assassinado. E quando esse animal foi entregue em holocausto ao Senhor, o sangue desse animal
cobrirá o pecado do homem. Então, quando Deus, em sua ira contra o pecado, vier, ele não verá o pecado do homem nem o homem, mas o sangue do animal que foi entregue para pagar o preço pelo pecado, e assim o homem será privado de sofrer a condenação pelo seu erro. E isto não era suficiente, porque todo ano tinha que ser apresentado um sacrifício novo para cobrir o pecado do homem, e outro ano, outro sacrifício para cobrir o pecado. Isso de maneira figurada vai cobrindo, até que se torna uma montanha que não tem mais animal que seja sacrificado que possa fazer Deus aceitar. Já dizia Davi: sacrifícios e holocaustos o Senhor não se agrada, porque se fosse esse o problema, se fosse essa a solução do problema, eu te entregaria tudo. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. A esse não desprezará o Senhor. Então, por isso, Jesus Cristo veio e se entregou por nós na cruz do Calvário. O sangue de Cristo não só cobriu o teu pecado, mas ele apagou completamente a sua transgressão e te deu uma vida nova. A graça de Deus nos purificou. Aleluia! Na cruz do Calvário, Jesus fez propiciação. O que é isso? Nos aproximou. Por conta do pecado, da culpa do pecado, da vida de pecado, estávamos completamente afastados de Deus por causa do pecado. Mas na cruz do Calvário, Cristo nos aproximou ao Pai. Aleluia! E o véu foi rasgado ao meio, e hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Você não precisa mais de um sacerdote que ouça a palavra de Deus por você, que vá falar com Deus por você, de alguém que ore a Deus por você. Você mesmo pode entrar no teu quarto, fechar a porta e falar direto com o teu Senhor. Não precisa pegar ponga de oração de ninguém. Você não pode anular o que foi feito na cruz. Oração é bom, é para quem ora, não é para quem ouve. Então pare de pegar ponga na oração dos outros e vá ter a sua disciplina espiritual, vá ter a sua comunhão com Deus, vá fechar a porta do quarto e orar você, porque eu vi Bruno Leonardo dirigindo o carro, ouvi Bruno Leonardo sentadinho no escritório no ar-condicionado, é bom, e fazendo as atividades e ficar ouvindo a oração é maravilhoso. Mas Deus enviou seu filho para morrer na cruz, para você ter acesso, para você falar com ele, para você buscar comunhão. A graça nos aproximou de Deus. A graça do Senhor fez justificação. O que é isso, Leonardo? Quem é o culpado? Barrabás. Quem é o criminoso? Barrabás. Quem é que não presta? Barrabás. Para quem é a cruz? Barrabás. E os colegas dele que estavam lá para ser crucificado também. Barrabás é quem merecia cada chicotada, carregar a cruz, ter a coroa na cabeça, tudo era para Barrabás. Mas quando o povo gritou, crucifica Jesus e solta Barrabás, eles estavam clamando ao Senhor justamente aquilo que foi feito por nós. Nós somos justificados em Jesus. O que é isso? Todos éramos culpados e merecíamos pagar o preço pelo nosso pecado, mas Jesus entrou na frente e disse: a cruz que era dele, pode me dar, as chicotadas que era para ele, pode me dar, a ficha dele está limpa, pode ir, viva uma vida nova, você não deve mais nada, Jesus pagou o preço por você.
Ele te justificou. Você foi inocentado. E o castigo que te traz a paz, Ele levou sobre si. Em quarto lugar, no passado e ainda hoje, a graça ainda opera. Jesus Cristo nos fez filhos de Deus. O que eu vou dizer talvez doa em alguém, mas não é eu, é a Bíblia que diz, tá? A palavra de Deus diz assim: aquele que creu, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Temos o costume de achar que todos nós somos filhos de Deus e de dizer que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia discorda disso. Tem o direito de ser chamado filho de Deus todo aquele que creu na sua palavra. Não só creu que ele existe, mas creu e vive, creu e guardou, creu e põe em prática. Por isso, até mesmo quem já está na igreja, já levantou a mão, já desceu nas águas, se não tiver praticando a palavra, não é filho de Deus. A todo aquele que creu no ensino, na palavra, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Na cruz, Jesus Cristo nos adotou como filhos de Deus, e nós éramos outrora órfãos, servos escravizados pelo pecado, mas agora pela palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, podemos nos achegar clamando Abba Pai, aleluia, Paizinho, nosso Pai, Papai, por causa de viver a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. A graça nos ensina, nesta presente era, como devemos viver. E contrário de tudo que dizem por aí, a graça não nos ensina uma teologia inclusiva. Não está isso aqui, não. Diferente de tudo que dizem por aí, eu creio que todos entendem quando eu digo inclusiva o que eu quero dizer. A graça de Deus, ela nos ensina, não é teologia de prosperidade, eu creio em prosperidade, está na Bíblia, se atentamente ouvir a Deus e o seu mandamento obedecer, tome bênção, bendita é a entrada, bendita é a saída, bendito é o teu fruto, e aí vai. Você vai ser abençoado, o melhor da terra é para você, crente, o melhor da terra é para você, mas tem condição, se atentamente ouvir a Deus e o mandamento obedecer. Prosperidade está na Bíblia, mas não é assim, dá para Deus, Deus vai te dar 10 vezes mais à toa, não. Se atentamente ouvir a Deus e o mandamento obedecer, pode ficar tranquilo, a bênção vai correr atrás de você, mas tem que ouvir e obedecer. A graça, ela não nos ensina que Jesus morreu e porque Ele morreu e já pagou o preço, estamos liberados para fazer tudo aquilo que a gente quer. Pode tudo. Viva como você quiser. Se lhe faz bem, se lhe faz feliz, vai lá. Não. A graça não nos ensina a vir para o púlpito da igreja e pregar livro de Augusto Cury e fazer sessões de terapia, aí é bom às vezes. Nós estamos aqui, cada um aqui entrou com problema, tem gente com ansiedade, tem gente depressivo, tem gente de todo tipo dentro da igreja, e aquele que vem aqui à frente prega, tem que se esforçar para ter uma palavra que ajude cada um a resolver o seu problema. Eu sei, mas não faça do púlpito da casa do Senhor, nem do ministério da pregação, palanque de coache. Não faça do evangelho, da mensagem do evangelho, uma maneira de massagear o ego das pessoas. Pregue a palavra com autoridade, anunciando arrependimento de pecado, regeneração, novo nascimento, santidade. É o que convém à igreja de Deus. Precisamos pregar o evangelho.
Porque o que o evangelho não fizer, o livro de Augusto Cury não vai fazer, a pregação de Tiago Brunet não vai fazer, seja lá quem quer que seja, o filósofo, o psicólogo, o psicanalista, em quem você se inspira para fazer o sermão bonitinho, para todo mundo sair alegrezinho. Se o evangelho não resolver, o homem não vai resolver. A graça nos ensina o que, Leonardo? Bora ver o que é viver na graça. A graça nos ensina, primeiro, a renunciar às paixões mundanas. Quem provou da graça, quem vive na graça, não é igual ao mundo, não pensa como o mundo, não fala como o mundo, não vive como o mundo. Se eu fui alcançado pela graça, a graça me ensina a renunciar às paixões mundanas. A moda do mundo não tem nada a ver com a minha maneira de viver. O que o mundo pensa não tem nada a ver com a minha maneira de viver. Eu sou luz. Eu sou diferente. Nós, Igreja do Senhor, somos diferentes. Somos luz. Mas, infelizmente, tudo que o mundo lança, a gente abraça. Vou citar um exemplo bem simples aqui, e que eu ouvi ontem, que foi uma verdade que eu já tinha isso em mente. Eu só não estava tendo coragem de falar, mas depois que eu ouvi ontem, eu falei, então agora eu estava certo mesmo, eu vou falar. Eu achei que eu estava sendo muito radical. E eu ainda cheguei a falar sobre isso com os jovens lá da igreja, e eu achei que eu estava sendo radical, mas eu ouvi ontem e eu vi que eu não sou radical, não. É a verdade mesmo. O tal do lá ele pegou, e os crentes, tudo é lá ele, lá ele, lá ele. A Bíblia diz nesse livro aqui, Tito capítulo 1, versículo 15 a 16, se não me foge a memória, diz assim, ó, tudo é puro para quem tem mente pura. Tudo é impuro para quem tem mente impura. Está com a mente impura, crente? Isso é moda deles, isso é linguajar deles, isso é filosofia deles. Não cabe à igreja de Deus. Não cabe ao cristão. Você é crente, sua mente é pura, seu linguajar é puro. Nos ensinando a renunciar às paixões mundanas. Quem vive na graça é orientado por ela a viver diferente de como o mundo vive. A renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, sem mistura, justa em santificação e piedosa, que aqui também pode ser interpretado como devoto, dedicado, constante. Você tem sido constante na presença de Deus, irmão? Você tem se dedicado à presença de Deus, irmão? Leonardo, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. E quem te disse que o reino de Deus só precisa de quem prega e de quem canta e de quem ora e de quem toca? A Bíblia fala de uma mulher em Atos chamada Dorcas. Ela não pregava, não cantava, não tocava. Ela era costureira. E o dom que Deus deu a ela, ela usava em benefício da obra de Deus. Ela fazia roupa para dar para os necessitados. O que é que você pode fazer pelo reino de Deus? O que é que você tem em mãos para apresentar? Se dedique. Se você é nutricionista, conversa com um pastor, com a pastora, programa um dia para você poder ajudar os irmãos aqui de graça, de forma gratuita e orientar o pessoal sobre alimentação. Se você é psicólogo, é psiquiatra, conversa com o pastor, ajeita, faz uma programação para um dia você poder sentar aqui e ajudar os irmãos da igreja da forma que você pode, com o que você tem. Você sabe cozinhar, você é bom para fazer bolo, para fazer salgado. Conversa com o pastor, ajeita um dia, faz uma cantinazinha para abençoar a obra, mas a obra de Deus conta com você para alguma coisa, irmão. Se aplique, se dedique. Quem foi cheio da graça, quem foi alcançado pela graça, esforça-se, vive uma vida piedosa, dedicada ao reino. Como você pode servir a Deus hoje? Como você pode ajudar o seu irmão hoje? Faça isso. Isso é o que a graça nos ensina. Piedosa nesta presente era. E aí eu caminho para encerrar.
enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus nos ensina a vivermos desejosos, aspirando, ansiosos pelo retorno de Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente não é crente apenas para ter milagre. A gente não pode ser crente apenas porque quer que seu marido saia do álcool, seu filho saia da droga. Maravilha, Jesus quer fazer isso. Você não pode ser crente apenas para poder chegar na igreja e alguém te entregar uma revelação. Você não pode ser crente apenas para o teu comércio dar certo. Você não pode ser crente apenas para arrumar um casamento bom, uma casa, um carro. Não servimos a Deus por coisas materiais. Voltemos para o centro. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Aleluia! Se planeje, se prepare, faça planos, faça faculdade, queira casar, queira ter coisas boas, é verdade, faça de tudo. Você não sabe, ele pode vir hoje, mas ele pode vir também só daqui a 50 anos, então se planeje, não fique vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque Jesus vai voltar mesmo, né? Jesus pode voltar amanhã, e aí eu fiz isso à toa, eu fiz aquilo à toa. Não, irmão, isso não é o que a Bíblia nos ensina. Não foi assim que nos foi ensinado. Você não sabe o dia, não sabe a hora. Enquanto você está aqui, aproveite, viva o reino de Deus dentro de você, goze das maravilhas que o Senhor deixou para nós aqui, e se planeje para ter o melhor e para oferecer o melhor à sua descendência, mas não deixe apagar no seu coração a certeza de que Ele está voltando, de que você não é daqui, você é passageiro nesta terra, você é peregrino. A nossa casa está no céu, é nas mansões celestiais, e servimos a Deus porque queremos ir para o céu. Que nada possa tirar de você a bendita esperança. Jesus está voltando, então quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Fique de pé, por favor. O que quer que você faça, faça para a glória de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. O nosso rei se aproxima, o mestre breve virá, e nós precisamos nos apresentar para ele como igreja santa, lavada, remida, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Ele voltará, a graça nos ensina. E no futuro, Leonardo, o que é que a graça vai fazer? No passado, a graça fez expiação, a graça fez propiciação, a graça me justificou, a graça me deu o direito de ser chamado filho. No presente, a graça me ensina a viver de maneira santa. E no futuro, o que é que a graça fará por nós? No futuro, Paulo disse em Romanos 15, a partir do versículo 50, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num piscar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas quanto a nós, esta carne que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, este corpo mortal se revestirá da imortalidade. E quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então será dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O aguilhão do inferno era o pecado, mas graças a Deus que nos deu a vitória por Cristo Jesus. Aleluia! Breve Jesus irá voltar,
e pela graça seremos transformados e receberemos um corpo como o dele é, e viveremos sem a presença do pecado, sem o poder do pecado, sem a consequência do pecado, porque